Vamos lá, gente. Importante que vocês acompanhem a aula com o código, não só a aula de consumidor, obviamente, né? Todas, porque isso facilita, claro. Eu não vou arriscar dizer o aprendizado, porque vocês já sabem, mas facilita, né? Lembrar aí e lembrar depois também, na hora da prova. Meu nome é Cláudia Silvano e nós vamos tratar aí do direito do consumidor. Aquela disciplina super legal. E eu estou muito confiante para o exame de vocês. Por quê? Porque na última prova, na segunda fase, inclusive, nós tivemos o resultado aí hoje, né? Na segunda fase, não houve a cobrança de consumidor. Então, como eu sou uma pessoa muito otimista, eu acho que deve ser assim, quantas questões caem na primeira fase mesmo? Quantas? 80? Deve vir umas 40 de consumidor aí, né? Estou bem confiante, assim, estou feliz. E na segunda fase, naturalmente, deve cair consumidor até na prova de administrativo, né? Vamos ver. Muito bem, gente. Vamos lá. Como vocês estão com o Código do Consumidor em mãos, só fazendo um pequeno passeio no que vocês vão encontrar no Código do Consumidor, tudo bem? Vocês vão encontrar do artigo 1º ao artigo 7º uma parte geral. Aqui eu trago algo que nós temos muita familiaridade, né? Porque no Código Civil nós temos uma parte geral. Pois bem, no Código do Consumidor também. Tudo bem? O que vocês vão encontrar na parte geral? Vocês vão encontrar conceitos muito importantes e temas que são regularmente cobrados nas provas da OAB. Nessa parte geral, vocês vão encontrar o conceito de consumidor, o conceito de fornecedor, os direitos básicos do consumidor, que estão no artigo 6º, que, sem dúvida, o artigo 6º é o artigo mais importante do CDC, porque, além de trazer direitos e garantias fundamentais do consumidor, né, ou, na dicção do CDC, seus direitos básicos, ele representa também o artigo 6º, uma síntese do que vocês vão encontrar em toda a lei. Tudo bem? Do artigo 8º ao artigo 54, vocês vão encontrar a tutela civil do consumidor. Do artigo 55 ao artigo 60, a tutela administrativa do consumidor. Do artigo 61 a 80, da tutela penal do consumidor. E do artigo 81 em diante, da tutela processual do consumidor. Muito bem, nós temos aqui, então, uma geografia do CDC. O que importa muito para vocês neste caminho? O artigo 8º ao artigo 54. Sem dúvida, numa ordem de importância, aqui se concentram as questões cobradas pela OAB. Artigo 8º a 54. Alguma coisa do artigo 1º ao artigo 7º e alguma coisa da tutela processual do consumidor. Tudo bem? Então, se a tradição se mantiver, nós teremos aqui o artigo 8º a 54, com a maior incidência de questões cobradas na OAB. Nós sabemos, evidentemente, que o Isaías já falou com vocês ou não ainda? Já falou com vocês? Então, ele deve ter dito, né, em termos de prioridade, quais são as disciplinas que vocês vão dar mais atenção, certo? Naturalmente, consumidor não é a disciplina que vocês vão morrer de estudar. Concordam comigo? Eu sou bem consciente disso. Então, eu diria para vocês, deem 119 lidas, 119 lidas, do artigo 1º ao artigo 54. Combinado? Tudo bem? Ninguém quer saber por que 119 lidas? Eu conto isso para vocês na festa dos aprovados. Não esqueçam de me perguntar. Combinado? Muito bem.
Então, 119 lidas, né? Dá para dar. Vai no banheiro, fazer o número 2, leva o CDC. Não leve Facebook, WhatsApp, leva o CDC. Dá uma olhadinha lá e pronto. Vocês vão fixando. Tudo bem? Vamos lá, então. Relação jurídica de consumo. Olha aqui, ó. Relação jurídica de consumo, naturalmente, é o campo de aplicação do CDC, não é? Relação jurídica de consumo. Ora, para que tenhamos uma relação jurídica de consumo, obrigatoriamente deveremos ter alguns elementos. Dizendo diferente, há alguns elementos que são essenciais, ou cuja presença é essencial para que tenhamos, então, uma relação jurídica de consumo. Quais são esses elementos? O primeiro elemento, consumidor. O segundo elemento, fornecedor. Os terceiro e quarto elementos, produtos e serviços. Tudo bem? Muito bem. Simples assim? Nem tão simples, nem tão difícil. Então, vamos esmiuçar. Quem é o destinatário da norma? Ou quem é o consumidor? Né? Vocês vão encontrar no CDC, basicamente, 3 conceitos de consumidor. O primeiro conceito está no artigo 2º. Deem uma olhada lá, por isso que eu pedi que vocês dessem, trouxessem, enfim, acompanhassem com o CDC. O primeiro elemento é o consumidor, cuja definição padrão está no artigo 2º, que vai me dizer assim, ó, consumidor é tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Opa, acende a luz aí. Por quê? Porque a pessoa jurídica também é, por definição, consumidor. Tudo bem? Vocês já vão entender onde eu quero chegar. Vamos para fornecedor, depois a gente volta aqui. A definição de fornecedor está no artigo 3º do CDC. O que diz a lei? Diz que fornecedor também é toda pessoa física ou jurídica. E aí acende a luz de novo. Por quê? Porque eu posso ter, numa relação jurídica de consumo, a seguinte configuração. Uma pessoa física na condição de consumidor e outra pessoa física na condição de fornecedor. Da mesma forma, eu posso ter uma pessoa jurídica na condição de consumidor e uma pessoa física na condição de fornecedor. Tudo bem? Então, cuidado com isso, porque a pessoa jurídica também é consumidora, desde que, e aí é que está o pulo do gato, essa pessoa jurídica ou física seja destinatária final. Aqui está a chave para que haja a incidência do CDC. Não importa tratar-se de uma pessoa jurídica, mas essa pessoa jurídica, para fazer jus à tutela do CDC, ela tem que ser o quê? Destinatária final. Aí vem um exemplo. O colega tem um relógio que reluz feito ouro aqui, não é? E esse relógio me interessou, certo? Eu não sei se comprarei ou chutarei. Acho que vou comprar. Colega, você me vende seu relógio? Diga sim. Sim. Erga para as pessoas verem o seu relógio, por favor. Bonita, né? Ah, cara é partidão. Então, vamos lá. A pergunta é, se eu comprar este relógio do colega, aplica-se o CDC? Sim ou não? Não? Sim ou não? Por que não? Oi? Olha o que vocês estão dizendo. Porque é uma relação entre particulares. Cara, olha aqui, ó. A relação entre consumidor, Claudinha, vai comprar um telefone celular no Magazine Luiza. Não é uma relação entre particulares? Parem de me olhar com essa cara de... sei lá que porra é essa. Cara, é claro que é uma relação entre particulares. Tudo bem? Eu vou perguntar de novo. Eu vou comprar o telefone do colega. A essa relação aplica-se o Código do Consumidor, sim ou não?
Não! Quer ver? Calma lá, deixem as facas de lado. Vocês não são concorrentes entre si, fiquem tranquilos. A questão é, gente, olha só, a relação de consumo é 99,9% uma relação entre particulares, tudo bem? Sem dúvida nenhuma. Já volto nisso. A questão é, para que eu tenha uma relação de consumo, eu tenho que ter, de um lado, um destinatário final. Tudo bem? Concordam que eu comprar esse relógio, eu, na condição de consumidora, sou destinatária final? Sim ou não? Mas, de outro lado, está o elemento fornecedor, ou melhor, qual é a chave para que eu tenha presente o elemento fornecedor? Habitualidade. Então, vejam só. Como o nosso coleguinha, penso eu, não vende relógios regularmente, ele é considerado fornecedor, sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque ele não fornece relógios habitualmente. O negócio do cara é outro. O cara vai ser advogado daqui a... Quando sai o resultado? Sei lá, meu. Daqui a 3 meses, tudo bem para vocês? A menos que ele seja muambeiro nas horas vagas, não me parece. Mas, enfim, ele não é fornecedor habitual. Portanto, eu tenho uma relação jurídica aqui, sim ou não? Mas ela é de consumo? É uma relação jurídica que vai submeter ao... Sacou? Entenderam? Tudo bem? Então, para que eu tenha uma relação jurídica de consumo, eu tenho que ter um consumidor, que pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, desde que seja destinatário final. De outro lado, eu tenho que ter um fornecedor, que também pode ser tanto pessoa física quanto jurídica, desde que habitualmente desenvolva aquela atividade. Entenderam? Aí a OAB me apresenta a seguinte questão. O supermercado W comprou do fabricante Z. Vocês foram orientados a fazer as provas anteriores, certo? Então, vocês vão enxergar essa questão em algum momento. O supermercado W comprou do fabricante Z, não era essa a denominação, mas não importa. É desinfetante. Tudo bem? Esses desinfetantes, segundo relatou a OAB na questão, seriam utilizados para limpeza das áreas internas do supermercado W, ou externas, não importa. E a pergunta era se esta relação se submeteria ou não ao Código de Defesa do Consumidor. Vocês diriam que sim ou diriam que não? Rigorosamente, sim. Por quê? Porque ele comprou na condição de destinatário final. Tudo bem? Notem que eu tenho aqui uma pessoa jurídica e aqui outra pessoa jurídica. Tudo bem? É isso que vai aparecer na prova de vocês. Eu não disse, eu esqueci, vou dizer agora. As questões de consumidor nas provas OAB são fáceis. Beleza? Gostou, né? Curtiu, né? Super curtiu. São fáceis. São fáceis. São questões que vocês não podem errar. Combinado? Não dá para errar. Muito bem. Já, se o supermercado W tivesse comprado os mesmos desinfetantes para revenda, essa relação seria de consumo? Por quê? Porque não há a presença do destinatário final. Está claro isso para vocês? Não vai esquecer? Pronto. Vamos lá, então. Outra coisa importante ainda em relação aos conceitos, eu estou lá na parte geral. Tá? Vocês vão notar que, ora, o Código do Consumidor se refere à palavra fornecedor, ora, o CDC se refere ao gênero da espécie fornecedor. Vocês vão lembrar, acho que vocês vão ter aula com a Melissa depois, é isso? Não é, Melissa? Não sei, vão ter aula de tributário um dia. Já tiveram. O que você tem aqui? Você tem no direito tributário que tributo igual a... Lembram? Gênero. Não é? Lembram disso? Lembram disso?
Ai, como que não? É normal, gente. Tem horas que não lembra de nada, nem meu nome. Eu tenho que olhar, só um minutinho que eu vou olhar na carteira de identidade aqui. Olha aqui, ó. Tributo é gênero e as várias espécies de tributo. Lembram? Você tem o imposto, você tem a contribuição de melhoria, taxa. Lembram disso? Pois bem, esse mesmo raciocínio vocês vão usar em relação ao fornecedor. Fornecedor é gênero. Há várias espécies do gênero fornecedor. Mas que espécies são essas? Aonde que elas estão? No artigo 3º. Vamos ler o artigo 3º junto? Vamos lá. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, é isso que a lei está me dizendo, de direito público, de direito privado, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados. Faça um sublinhado na palavra, na locução ente despersonalizado. Ah, não tem como sublinhar no telefone. Então, anote no teu caderno, sei lá, faça em qualquer lugar. Ente despersonalizado é, por definição, fornecedor. Tudo bem? Muito bem. Que desenvolvem atividades de... Aí a lei começa a rolar quais são as espécies do gênero fornecedor. Ela me diz que desenvolve atividades de criação, montagem, produção, importação, exportação, distribuição, comercialização, prestação de serviços e por aí vai. Esse por aí vai quer dizer que o rol é exemplificativo, não é exaustivo. Tudo bem? Nós já vamos ver que, ora a lei se refere ao gênero, ora a lei se refere à espécie, especificamente quando trata dos dois sistemas de responsabilidade civil. Veremos já já, calma. Tudo bem? Então, vamos lá. Vocês têm que lembrar, tornando isso um pouco mais fácil, eu acho, que igual a nome. Fornecedor igual a nome. As espécies do gênero fornecedor são o sobrenome, logo, é o que vai diferenciar um do outro. Tem alguma Cláudia aqui além de mim? Nenhuma Cláudia? Digamos que a nossa Moniquinha se chamasse Cláudia, né? O que diferenciaria a Cláudia Silvano da Cláudia... da Cláudia... Como que é o sobrenome? A Bim. Além da minha beleza, que sou muito mais bonita do que ela, o sobrenome. Concordam? Fornecedor igual a nome. O que diferencia um do outro? O sobrenome. Fabricante é sobrenome. Comerciante é sobrenome. Prestador de serviço é sobrenome. O que mais? Montador é sobrenome. Produtor é sobrenome. Construtor é sobrenome. E por aí vai. Tudo bem? Isso é super importante. A gente já vamos ver por quê. Tá? Então, não esqueçam disso na hora da prova. Bom, se eu tiver um consumidor e um fornecedor, eu tenho os sujeitos da relação jurídica de consumo. Faz sentido, né? Eu tenho que ter o quê? O objeto da relação jurídica de consumo, que são os produtos ou os serviços. Tudo bem? A definição de produto está no artigo 3º, parágrafo 1º. Vejam lá. Produto é qualquer bem. Gente, quando se fala em qualquer bem, o que o legislador está dizendo? Qualquer bem. Novo, usado, caro, barato, sofisticado, fuleiro, não importa. Qualquer bem móvel, imóvel, material ou imaterial. Aí, me recordo de uma determinada prova da OAB em que o perguntador, malandro, me coloca a seguinte questão. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, produto é qualquer bem, móvel, material ou imaterial. Correto ou incorreto? Correto ou incorreto? Incorreto, porque está faltando um pedaço do conceito. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Tudo bem? Então, tomem cuidado com isso. Serviços. Me diz a lei. Qualquer atividade fornecida no mercado de consumo. Qualquer atividade, diga. Semovente é uma questão, viu? Comprei um cachorro, por exemplo.
Cachorro, por que cavalo? Eu não quero um cavalo, não tenho onde enfiar um cavalo. O cara comprar um cavalo é foda. Um cavalo, lá no apartamento. Olha, é uma questão, viu? Como existe alguma divergência, a OAB nunca vai perguntar questão que dê, ou pelo menos de forma intencional, possibilidade de recurso. Mas sim. Né? Teoricamente, sim. Tudo bem? Tanto é que, eu não disse isso, eu trabalho no PROCON, né? Volta e meia aparece um consumidor dizendo que comprou um Yorkshire e daqui a um ano tinha um pônei em casa. Tinha um labrador, era para ser um cachorrinho, já vi. Tinha uma amiga minha que comprou, era Fifi, uma cadelinha que era para ser um Yorkshire, até virou virou a Priscila, sabe aquela cadela da Xuxa lá? Um troço monstruoso, peludo. Enfim, vamos lá. Móvel ou imóvel, material ou imaterial. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Aí vocês fiquem de olho, porque a remuneração não precisa ser direta, ela pode ser indireta, né? Remuneração indireta. Por exemplo, eu gosto desse exemplo porque ele é bastante eloquente, né? Então você vai a um posto de gasolina, lavar o seu veículo e ganha uma lavagem grátis. Já viram? Pois bem. E o cara que é o lavador, enfim, o lava-jato lá, o cara é um caprichosão. Ele relava o seu carro e passa bombril para garantir que toda a sujeira vai sair, né? Acontece isso. Não com bombril, mas enfim. A pergunta é, eu posso reclamar em face desse prestador de serviços, uma vez que essa lavagem foi me dada de forma graciosa, gratuita? Sim ou não? Porque a remuneração é indireta. Não existe almoço grátis. O valor da lavagem está no valor do serviço, enfim. Né? Tudo bem? No valor da gasolina, lá, do combustível que você colocou. Ora. Para que eu tenha, então, uma relação jurídica de consumo, eu tenho que ter elementos subjetivos, elementos objetivos, consumidor, fornecedor, produto, serviço. Lembrando que o consumidor tem que ser destinatário final. O intermediário, como regra, não é tutelado pelo CDC. Aí alguém levanta lá o rapaz que quer comprar um cavalo, diz assim, mas escute aqui, a teoria finalista aprofundada, hoje, você já sabia que você ia fazer, você quer me ferrar, né, meu? Isaías te botou aqui para saber se eu sei os troços. O que acontece? Né? Sempre tem um filho da puta que vem querer te foder. Aí pergunta, assim, arranca do sovaco a pergunta, né? Eu tenho uma pergunta aqui. Conhece esse tipinho? Eu vou te esperar lá fora, meu. Você vai ver só. Tem um amigo meu ali que mora ali, ele vai te botar um corretivo. Ele vai dar com a palma da mão na tua cara. Ele vai fazer assim. Mas eu dizia que... O que eu dizia? Teoria finalista aprofundada permite a aplicação do CDC quando você não tenha o destinatário final fático econômico. Tudo bem? É o caso do taxista, por exemplo, ele não é destinatário final fático e econômico. Destinatário final significa colocar um fim nessa cadeia produtiva. É o sujeito que não pretende lucro com aquele produto ou com aquele serviço, diferentemente do que acontece com o taxista, não é? Claro que aquele veículo que ele compra naturalmente é para a sua subsistência e para lucrar, óbvio. Tudo bem? Quando presente de forma muito evidente a vulnerabilidade, mas eu não imagino que a OAB, pelo que tem se comportado até agora, vai fazer uma pergunta como essa. Mas fica a dica, hashtag, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Ou é sim ou é não? Sim. Tudo bem, vamos lá, então. Vamos lá para os direitos básicos do consumidor. Só que eu quero voltar a uma coisa que eu esqueci aqui. Quando se está falando de serviço, volta lá no artigo 3º, parágrafo 2º. E aí acende uma luz do tamanho de todos os universos juntos. Porque a lei diz o seguinte, ó. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Eu frisei que ela não precisa ser direta, ela pode ser indireta, tudo bem? Inclusive, olha que legal, vejam só, se serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, por que é que o legislador enfatizou as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária? O que vem à mente de vocês?
Por quê? Por quê? Por quê? Porque nessas relações o consumidor é ainda mais vulnerável. Tudo bem? Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, né? Mas o legislador, sabedor da vulnerabilidade do consumidor, disse, não, mas peraí, é qualquer, de fato, mas inclusive as de natureza financeira, bancária, securitária. Porque nessas relações o consumidor se torna ainda mais vulnerável. Ora, se nessas relações o consumidor se torna ainda mais vulnerável, eu posso dizer com muita tranquilidade que todo consumidor é vulnerável, sim ou não? Rigorosamente sim. Todo consumidor é vulnerável. E aí está a razão da sua especial proteção. Aí eu vou pegar o gancho do colega que disse o seguinte, mas a relação é entre particulares. Olha só, vamos lá. Imaginem um palco, né? Um palco. E esse palco correspondendo ao ordenamento jurídico. Em relação ao regramento das relações entre particulares, me digam qual é o diploma que ocupa o lugar central desse palco. Respondam. O Código Civil. Ora. Mas vejam, o Código Civil, vamos botar um pouquinho para trás a história aí. O Código do Consumidor é de 1990, não é? Já tem alguns 25 anos aí de existência. Um rapaz, ora. O que nós temos aqui? Nós temos, então, que as relações entre consumidores e fornecedores até 1990 eram regradas pelo Código Civil, não é? É isso. Ora. Mas o Código Civil, de então, partia de uma outra premissa, que era a premissa da igualdade entre as partes. Concordam comigo? Sim ou não? Sim. E o Código do Consumidor nasce a partir de uma premissa completamente diferente, que é a desigualdade entre as partes. A partir da constatação de que o consumidor, dada a sua vulnerabilidade, merecia ser especialmente protegido. Faz sentido isso para vocês? Todo sentido, não é? Então, eu posso dizer com muita tranquilidade que todo consumidor é vulnerável. Quando eu perguntei, eu vi que houve uma certa divergência, porque vocês estão pensando em hipossuficiência, certo? Então, eu vou dizer para vocês que hipossuficiência é diferente de vulnerabilidade. São coisas distintas. Por ora, vulnerabilidade é regra de direito material, certo? O consumidor é especialmente vulnerável especialmente protegido em razão da sua vulnerabilidade. Vulnerabilidade que tem vários aspectos. Técnica, jurídica, fática, econômica e por aí vai. Não é? É isso. Tá, mas não estou entendendo. Pense comigo aqui, gente. Eu compro um telefone celular e esse telefone apresenta um vício ou um defeito, por exemplo, que são coisas distintas. Eu, consumidor, leigo, tenho conhecimento técnico suficiente para entender, compreender ou dizer, enfim, o que gerou esse vício? Não. Eu tenho conhecimento técnico, por exemplo, para fazer uma escolha que de fato seja uma escolha esclarecida, uma escolha não viciada? Não, não tenho. Concordam comigo? Essa é a vida do consumidor. Concordam que o consumidor tem que ser protegido? Um exemplo. Certa feita, eu jurei que nunca mais ia brincar com um aluno, porque uma vez eu falei que o cara era feio, ele ficou ofendido, foi reclamar na graduação. Daí eu falei, nunca mais eu digo que aluno é feio. Aluno é sempre lindo. Você é lindo, viu? De morrer. O que acontece? Né? Cara, ó, filé. O que acontece? O cara fez um fervo, foi reclamar. Falei, cara, nem de falar para ele. Você não é feio, né? Não é bonito também, mas também não é... Não era nem mulher. Tinha fala para mulher que se ofende com essas coisas, né? Nunca imaginei que o cara fosse se ofender. Mas, enfim. E aí eu resolvi não brincar mais com o aluno e falar de mim mesma. Eu fui uma vez comprar no Ballarote. Ballarote ou Cassol, essas lojas que vendem, né? Para quem não está nos assistindo, são lojas que vendem material de construção e tal. Eu queria comprar um aquecedor de passagem. Vocês sabem o que é aquecedor de passagem?
Todo mundo sabe o que é a porra da aquecedor de passagem? Não, né? Tem um cara corajosão lá, de xadrez, está dizendo que não sabe, né? Eu também não sabia. Eu cheguei lá, bom, primeiro eu tive que descobrir o que era aquecedor. Aquecedor de passagem é aquela máquina que você bota lá na área da tua casa, que liga num botijão, vai esquentar água para ir para fogão não, para ir para torneiras, né? Aí eu cheguei e o cara me diz assim, perguntei se tinha aquecedor. Lá no Balarote é legal que se você quiser ficar pelado lá, ninguém vai te atender, vocês já viram? Você pode morrer, simular qualquer coisa, ninguém vai te atender. Testem. O que acontece? O cara falou assim para mim, quantos pontos de água tem na tua casa? Eu falei, puta, o que ele está falando, né? Não seria muito mais fácil ele dizer quantas torneiras e chuveiros tem na tua casa? Eu não sabia o que era pontos de água. Eu não sou obrigada a saber o que é pontos de água. Tudo bem? Enfim, eu fui em 3 lugares diferentes e as 3 indicações que eu tive eram de produtos assim. Um me indicou 12 litros, outro indicou 24 litros, outro indicou 36 litros. Eu tenho conhecimento suficiente para escolher qual é o mais adequado à minha necessidade? Aí ele perguntou, onde fica a caixa d'água da sua casa? Eu falei, olha, penso que deve ficar no ático, sei lá, eu não vejo ela assim. Então, ou é enterrada no chão, ou, sei lá, não sei onde é. Enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque o direito à informação é um dos direitos básicos do consumidor. Informação. Concordam que o consumidor é vulnerável? Facilmente ludibriável? Pois é. Então, a questão é, a informação é um direito básico ou fundamental do consumidor e é um direito muito querido pela OAB, não é? A OAB volta e meia pergunta alguma coisa aí em relação a esse direito básico ou fundamental, que é o direito à informação. Notem que o direito à informação, ou para que este direito básico seja garantido, não é qualquer informação que é suficiente. A informação tem que ser clara, tem que ser precisa, tem que ser ostensiva, não é? Tem que ser, sim, em língua portuguesa. Ou seja, a apresentação de um produto não pode ser dada ao consumidor em outra língua que não a língua portuguesa. Tudo bem? A informação tem que ser ostensiva. Isso me lembra uma situação que é relativamente comum, que é aquela situação em que o cara resolve ir a uma churrascaria. Já viram? Esse exemplo é legal. Então, o cara está com fome e resolve ir numa churrascaria. Daí ele vai andando por aí, né? E vê uma placa lá, R$29,90. Já viram? Pronto. Fala, beleza, faz as contas, né? R$29,90, arredonda para 30, mais 10%, mais uma coca que custa R$700, né? Fez a continha lá, pronto. O cara tem 35 pau, ele come. Não é isso? Pois é. Aí ele vai lá, morre de comer. Já tiveram algo da Damasceno falando nisso ou não? Aquele animal, por exemplo, falando em semovente, né? O coleguinha lá, olha aí, ó. Damasceno, que é um verdadeiro animal. Já devem ter notado isso, não? Qualquer coisa vocês pedem, o pessoal traz uma focinheira, ele já se acalma. O que acontece? Come que nem um desgraçado, pede a conta. Chega a conta, R$928. Nossa, enlouquece, né? Pira a cabeça. 900... Não, peraí, lá na placa tem R$29,90. De fato. Está escrito lá. Segunda a sexta. Hoje é sábado. Sábado, o almoço é 420. Isso acontece? Muito. Percebem a questão da ostensividade? É esse tipo de informação que diz respeito a esse direito básico do consumidor. Ora, se a informação está em terceiro lugar, qual é o direito básico que está em primeiro? Qual é o direito básico que está em primeiro? É que quando a gente pensa em direito do consumidor, normalmente a gente pensa em bolso. Mas não é o patrimônio o bem mais relevante a ser protegido, colega. Você mesmo lá atrás, do cavalo.
é a vida, cara. Vida, saúde. É óbvio que a vida, saúde e segurança é o bem jurídico mais relevante e protegido pela CDC, não é? Em outras palavras, um fornecedor não pode colocar no mercado produtos que atentem contra a vida, saúde e segurança do consumidor. Sob pena, né, em havendo um acidente de consumo, por exemplo, haver a responsabilidade civil, a responsabilidade penal, dependendo da circunstância, não é? A responsabilidade administrativa desse fornecedor. Volta e meia, vocês ligam a TV de vocês, né? Abrem jornal, enfim, rádio e tal, e vem lá. Atenção, senhores proprietários dos veículos. Já viram? Pois então. Esse procedimento se chama recall. E ele tem previsão legal. Onde é que está a previsão do recall? Está lá no artigo 10. Pega lá. Olha lá. O artigo 10 diz assim, ó. Quer ver? O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde e segurança. Aqui eu faço um ponto com vocês, que é o seguinte, ó. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade. A soda cáustica perigosa? Se eu fizer uma leitura simples desse artigo, então eu concluo que não pode colocar soda cáustica no mercado? Pode. A questão é, nocividade, que é uma nocividade própria daquele produto, deve ser informada ao consumidor. Tudo bem? O que a lei proíbe? Ela proíbe o transbordo, não é? A nocividade, a periculosidade excessiva. E não a periculosidade ou nocividade inerente. Entenderam? A soda cáustica perigosa é que cuidados que o fornecedor tem que tomar. Ele tem que informar na apresentação do produto, que é o rótulo, qual é a composição daquele produto. Mais do que isso, a forma de acondicionamento, a forma de manuseio daquele produto para que, se houver um acidente de consumo, para evitar o acidente de consumo. Tudo bem? Se um fornecedor coloca um produto no mercado e este produto apresenta um defeito, que pode ser, inclusive, um defeito de informação. O que é um defeito de informação, gente? A falta dela, por exemplo. A falta de informações sobre o manuseio do produto caracteriza um defeito? Sim, que pode atingir esse direito básico do consumidor, que é a vida, saúde e segurança. Tudo bem? Uma vez acontecendo um acidente de consumo, nasce a responsabilidade civil daquele fornecedor. Já vamos ver isso. O fornecedor faz o recall e o objetivo do recall é prevenir que acidentes de consumo aconteçam. Não é isso? Evitar que acidentes, avisar o consumidor. Olha, nós colocamos no mercado, aí tem inúmeros produtos que são objeto de recall. É claro que a gente pensa em recall, naturalmente lembramos de carros, veículos, que de fato são aí os produtos com maior incidência. Mas há outros também, e curiosos, né? Chupeta, por exemplo. Chupeta de nenê chupar, tá? O cara já pensa, como assim? Né? Vai ficar alegrinho. Não, chupeta. Chupeta, chupetinha, né? De neném chupar. Qual era o defeito de uma série de chupetas que foi colocada no mercado? Aquela parte de borracha, ela tem uma tampinha assim, que fica na boquinha, não tem? Aí tem o coisinho aqui, tudo bem? Horrível, né? Mas entenderam, né? Fazer uma cordinha aqui para parecer uma chupetinha. Pronto. Esta parte se soltava da borracha. O que acontece? Criança engasga. Exatamente. Misericórdia total. Desgraça. Fodeu, né? Então, nós temos aqui o quê? O recall desta marca. Para quê? Para que houvesse o recolhimento desses produtos e devolução de dinheiro e tal, de modo a evitar que os acidentes acontecessem. Tudo bem? Outro recall curioso foi o recall dos absorventes íntimos gel. Já viram? Íntimos gel. As meninas usam íntimos gel. Os cavalos não usam íntimos gel. Tá? O que acontece aqui?
Uma série desses produtos, que eram absorventes internos, salvo engano, tinha umas pontas. O troço era um cacto, quase. Vocês imaginam o estrago que isso aqui faria, né? Tudo bem? Então, a empresa fabricante, se vocês estão duvidando, depois vocês deem um Google, vocês vão achar isso aqui. Veio a público, né, determinando aí o recolhimento, devolução de dinheiro, enfim, para que não houvesse os acidentes de consumo. Recall de Sazon. Sabe Sazon? Sazon é um troço para quem não sabe cozinhar. Quem não sabe cozinhar, usa Sazon. Sim, óbvio. Né? É ou não é? Claro que é. Pronto. Sazon, também é a empresa que fabrica, veio a público, que é a Ajinomoto, isso mesmo. Veio a público informando, né, enfim, que uma série desse produto saiu sem a informação, contém glúten. Notem que todo produto que vocês manipularem tem a informação ou contém glúten ou não contém glúten. No caso do glúten, se vai adiante, que é a obrigatoriedade de ter a informação que não contém glúten quando não contiver. Quem está com garrafa de água aí, olha, tem informação, não contém glúten. E neste caso aqui, uma série foi colocada no mercado, houve o recall em razão da não informação contém glúten. Acho que o produto nem continha glúten, mas ele foi fabricado num local onde outros produtos que continham glúten também eram fabricados e tinha uma possibilidade de contaminação cruzada. Então, a empresa veio a público fazendo recall. Tudo bem?